Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Neste domingo a igreja celebra o batismo do Senhor e o evangelho para esse domingo é Marcos capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto muito belo que trata desse momento em que Jesus foi ao encontro de João Batista no Rio Jordão e recebeu esse mergulho. Não que Jesus necessitasse desse batismo de conversão, dessa água que limpa pecados, mas Jesus cumpriu o que a Bíblia diz, ele foi para cumprir a justiça, como dizem os padres antigos da igreja. Batizar significa mergulhar e afogar o homem velho, para que possa nascer o homem novo. Orígenes fala do batismo usando toda aquela caminhada do povo de Deus saindo do Egito. Então, batismo significa romper com o Egito, romper com a vida velha, com a terra da escravidão, com o pecado. Significa passar pelo Mar Vermelho, ser lavado nas águas. E significa depois viver uma vida nova, uma terra prometida. O batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos, para toda a vida cristã que virá depois do batismo. Pois bem, então, no texto que nós ouvimos, João Batista diz: Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho. Então ele mergulhará vocês numa realidade profunda, mergulhará vocês no Espírito Santo. Vocês serão mergulhados na vida espiritual. E diz, o texto conta que Jesus foi batizado, foi mergulhado, e logo ao sair da água, quer dizer, logo ao sair da água, ele viu o céu se abrindo. Muito interessante esse primeiro ponto, o céu que se abre. Então agora o homem tem certeza que o céu que estava fechado foi de novo reaberto, dizem os padres antigos da igreja, não é? O céu que tinha sido fechado por conta do pecado de Adão e Eva, por conta do pecado do homem do Antigo Testamento, agora será reaberta a comunicação do homem com Deus. Então não há somente uma comunicação agora entre os homens ou dos homens com a natureza, mas agora é uma comunicação do homem com o céu. O céu está reaberto, Deus está acolhendo o ser humano, não é? Pois bem, o céu se abre novamente e o Espírito descer como uma pomba, descer como pomba. Interessante que aqui os antigos padres da igreja fazem uma alusão ao dilúvio, porque o corvo saiu para procurar um lugar e não encontrou. Depois saiu um pombozinho e voltou com um ramo de oliva no bico, para dizer que o tempo do sofrimento, da purificação acabou. Agora começa uma nova humanidade. Em Jesus começa uma nova humanidade. Ele é o novo Adão. Nele começa uma nova história. Ele é o ninho onde repousa o Espírito de Deus. O pombo, esta pomba, diz o texto, repousa, desce sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Quer dizer, tu és o meu Filho. Não se pode conhecer o Pai a não ser através de Jesus. Ou se conhece o Pai através da pessoa de Jesus. Em tudo Jesus procura revelar o Pai.
E em tudo Jesus vive segundo esta palavra. Ele vive como filho amado o tempo inteiro, revelando para o mundo quem é o Pai. Pois bem, nós podemos tirar vários pontos de reflexão para a nossa vida. Eu gostaria de destacar aqui ao menos 3 pontos para a nossa reflexão. A primeira pergunta é, olhando o batismo de Jesus, nós devemos pensar sobre o nosso mergulho em Deus. Um dia fomos batizados. Estamos vivendo de acordo com este mergulho em Deus? Estamos vivendo como pessoas que foram mergulhadas em Deus e que vivem de acordo com a vontade de Deus? Uma bela pergunta. Pessoas que cultivam a graça do batismo, porque o batismo é como uma semente. Se eu colocar a semente aqui em cima desse birô, não vai crescer. Mas se eu colocar numa terra boa, ela pode crescer, pode dar uma árvore bonita. Então, o batismo é uma graça, a graça é colocada dentro do seu coração. E, dependendo do tamanho da acolhida, a graça vai crescer ou não na sua vida. Eu digo sempre que nós podemos abrir o coração como se fosse uma janela, um pouquinho, ou como se fosse uma porta escancarando, né? Aqui, quando o texto diz que o céu se abriu, a palavra mais correta para a tradução não seria nem esta, né, que o céu se abriu. É como se o céu tivesse sido rasgado, como se tivesse sido quebrado o selo que prendia a porta, não é? Quer dizer, agora o céu está aberto de uma vez por todas, não é que é uma porta que se abre e se fecha. Agora o céu está aberto para a comunicação entre os homens e Deus. É belo essa analogia. Depois, um segundo ponto que queria de novo ressaltar é o fim do tempo da morte. Agora começa um novo tempo. Termina o tempo da purificação. Em Jesus começa um tempo novo, um tempo da graça. Um tempo em que o homem é convidado a viver em conformidade com a graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, nesse dia do batismo do Senhor, que possamos pensar sobre a nossa caminhada de cristãos, pensar que o nosso país é um país de muita gente batizada e agradecer a Deus pelo nosso batismo e pensar sobre o testemunho, o tipo de testemunho que nós estamos dando na nossa vida prática, nas redes sociais, nos lugares que nós frequentamos. Qual é o nosso comportamento de cristãos? Estamos dando testemunho de alguém que de fato está mergulhado, inserido na dinâmica do reino de Deus ou não? É interessante que o Evangelho nos leve a pensar sobre a nossa vida. Somos acolhidos, somos incorporados no reino de luz, no reino de Cristo, um reino que tem deveres e que tem direitos, não é? E muitas vezes nós queremos só os direitos, não queremos cumprir os nossos deveres e aquilo que devemos viver como cristão, queremos cumprir a nossa parte, né? Então que o Senhor nos ajude neste domingo do batismo a pensar sobre a vida nova que Deus propõe. Vivemos num país de muita gente batizada, mas precisamos colocar em prática a nossa fé. Certa vez eu escutei um padre que pregava o retiro dizendo o seguinte, dizendo que muita gente recebe o batismo, mas não consegue exercitar o batismo. E fica a graça de Deus ali colocada no coração, mas não foi acolhida, não foi exercitada. Os pais não ajudaram, os padrinhos não ajudaram, a família não ajudou, os amigos não ajudaram aquela pessoa a crescer na fé. Então ela recebeu a graça, mas a graça não produziu frutos na vida porque a graça não foi bem acolhida, não recebeu não foi recebida num terreno favorável. Desejo a todos um ótimo domingo, desejo a todos a graça de vivermos bem este dia de hoje, dia do Senhor, na sua presença, e a meditar e aprofundar os textos desta liturgia. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe sempre.